As prévias eleitorais argentinas nessa semana reacenderam o debate político de qual será o caminho econômico e político da situação na América Latina, já que aparentemente nos últimos anos o continente estava dando uma guinada à esquerda e evidentemente o resultado foi decepcionante para aqueles que esperavam uma vitória do peronismo. As eleições na Argentina são obrigatórias entre cidadãos dos 18 aos 70 anos de idade e facultativa para quem possui 17 ou 16 anos. Essas primárias, como as que ocorreram no dia 13 de agosto, lembram muito as eleições dos Estados Unidos, ou seja, muito diferente das eleições que ocorrem na América Latina. O passo, primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, foram estabelecidas pela primeira vez em 2009. Todo candidato que não conseguir 1,5% destas primárias está eliminado do debate e da continuidade das eleições. O fato é que até novembro deste ano, de 2023, a Argentina deve ter um novo presidente no executivo. Os jornalistas argentinos, no geral, se mostraram bastante confusos na hora de explicarem rádios e TVs brasileiras sobre o que estava acontecendo no seu país. O que afirmavam, no entanto, é que existiam dois principais blocos, bem constituídos ao menos. O peronismo, por sua vez, que está no governo com Alberto Fernandes desde 2019 e considerada uma extrema-direita mais radical, encabeçada por Milei. Há alguns meses, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, desistiu da reeleição e não necessariamente surpreendeu muita gente. A pobreza aumentou muito em seu governo, inflou ainda mais os gastos do Estado com seus dependentes e o poder de compra da classe trabalhadora argentina nunca decaiu tanto quanto em seu governo. O seu desgaste é evidente. No entanto, as eleições argentinas não estão tão tranquilas quanto aparentam. Um grau de violência cresce nas disputas eleitorais, muito pela sua estrutura, isto é, a base econômica argentina está se desfazendo. A sua crise, ela simplesmente não termina. Os economistas burgueses afirmam que nos últimos 123 anos, ou seja, desde 1900, a Argentina viveu em pelo menos 10 anos, ou melhor, somente 10 anos em superávit. E 10 anos em 123 de superávit fiscal é realmente muito pouco. E aí temos um primeiro ponto importante. É uma crise sistêmica. A Argentina chega a estar imprimindo dinheiro em Malta ou no Vietnã e pensa em outros países também, porque simplesmente não dá conta de imprimir tanto peso argentino em seu país. Já no dia 10 de agosto, o ativista e jornalista argentino Facundo Morales foi assassinado pela polícia de Buenos Aires em uma manifestação política. Por ser ex-membro das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, acusadas de estar ligadas ao narcotráfico, o jornalismo argentino acusou, dizendo que ele deveria ter morto mesmo, que ele deveria ter sido assassinado mesmo, que ele tinha feito alguma coisa, algo nesse sentido, e que deveria ser uma espécie de terrorista. Mas, segundo seus companheiros, segundo manifestantes que estavam junto de Facundo, ele tinha se afastado depois de uma fala na Assembleia para acender um cigarro, quando foi cercado por policiais, espancado até a morte, porque eles pensavam que ele ia tocar fogo em alguma coisa e que a manifestação ia assumir um caráter mais violento. Mas a que se devia, afinal, esse protesto? Justamente a farsa eleitoral. Algo que o candidato Milei, que ficou em primeiro nas pesquisas e também nas eleições primárias, aparentemente apoia. Isto é, no dia seguinte, já pela manhã, algumas ruas de Buenos Aires se tornaram em campo aberto, em conflito aberto entre polícias e manifestantes. Agora, focando um pouco mais nas prévias. A oposição ao peronismo se encontra principalmente no Juntos por el Cambio, partido e coligação do ex-presidente Maurício Macri, que acabou um pouco ofuscado nas eleições argentinas e na política argentina por causa de sua derrota em 2019. Dentro desta coligação estão o Partido Social Democrata Generación para el Encuentro Nacional, considerado mais progressista, e o ultranacionalista Unión para la Integración y el Resurgimiento, UNIR, que flerta bastante com o período militar no país. Ou seja, se vocês analisarem, essas eleições argentinas estão muito estruturadas por 50 tons de direita. Assim, tido como um outsider da política argentina, Javier Milei, do partido criado em 2018, La Libertad Avanza, que na verdade é uma colisão entre outros 4 partidos, lembra muito mais um Zelensky na Ucrânia do que um Bolsonaro no Brasil, como é tido chamado de Bolsonaro argentino. No sentido de que Milei veio de fora da política, e não do seu baixo escalão, de dentro dela, e que principalmente arrasta muitos votos de uma juventude mais precarizada e de uma juventude mais radicalizada, que não encontra empregos formais e que por isso busca uma saída imediata e radical para seus problemas de realidade concreta mesmo. Milei afirma que o calentamento global, isto é, o aquecimento global, é uma invenção do socialismo e não existe, não é algo que o preocupe. Também acredita, dentro de sua visão anarcocapitalista, que ninguém deve ser obrigado a estudar e que nesse sentido a educação pública não deveria existir, porque se o Estado é um problema, que ele organize a educação também é. Além disso, o candidato também expressa objetivamente que é a favor da legalização do comércio de órgãos. Milei não é um Bolsonaro. Possui 2 mestrados na área de economia e o seu marketing é muito mais voraz. E ele também é muito mais capaz, muito mais inteligente
não que seja algo, né, mas muito mais inteligente do que Bolsonaro. A sua capacidade de argumentação é muito menos limitada, pois até já foi a figura principal de um programa na Argentina que ficou muito famoso, que foi dirigido por ele e tudo mais. E até onde sabemos, a sua campanha de desprezo para com os políticos tradicionais argentinos ganha muito mais o povo de lá do que o de Bolsonaro ganhava aqui. Bolsonaro, como sabemos, né, sempre foi corrupto, rouba joias, e Milei rifa o seu salário como deputado. Curiosamente, não é contra o casamento gay, embora seja completamente contra o aborto, que, como sabemos, recentemente foi legalizado na Argentina. Milei também se consulta sobre sua vida pessoal e política com sua irmã, que joga tarô e tudo mais. Mas isso não convém muito ao caso. Miriam Bregman compõe a ala mais interessante da política de esquerda argentina. A única que podemos chamar assim, apesar dos pesares. A Argentina é considerada por muitos militantes como o país do trotskismo, pela sua intensa atividade política e por alguns nomes históricos, como Nahuel Moreno, o líder camponês Hugo Blanco, que apesar de peruano viveu um tempo lá, e Juan Posadas. Enfim, a candidatura de Bregman conseguiu 1,8% e disputará as eleições de fato. Em 2019, Nicolás del Caño, do Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, com sua vice Romina del Pla, do Partido Obreiro, PO, ficaram em quarto nas eleições gerais, conseguindo importantes 500 mil votos. Um dos grandes problemas da FIT Unidad é que, se por um lado conseguiu unir diferentes visões do trotskismo argentino, por outro lado não tem um programa concreto, único, que o mova em um objetivo sólido. E principalmente, parece não ter um programa para além das eleições, o que faz com que não consiga radicalizar uma base maior, o que faz com que não consiga roubar uma base do liberalismo e muito menos às vezes do peronismo. Mas isso é um outro debate e merece um outro vídeo. O fato é que em maio de 2023, tanto o PO quanto o MST, Movimento Socialista de los Trabajadores, por mera disputa de aparatos, criaram racha desnecessária na FIT, afirmando que a coalizão se adaptava cada vez mais ao reformismo kirchnerista, o que eu, de certa forma, concordo e já faz muito tempo. Longe das análises políticas burguesas de que o peronismo destruiu o país, que o populismo faz isso mesmo, de uma certa forma nós sabemos que a política não está no campo das exatas. Não há fórmulas para problemas que nos trazem resultados imediatos. Tudo pode acontecer, números não definem tudo e é uma infinidade de situações que podem levar a uma infinidade de resultados. Isso tudo porque relações humanas são complexas, principalmente quando há milhões de pessoas envolvidas. No entanto, também, algumas surpresas não são necessariamente surpresas. Assim como Trump é favorito nas eleições de 2024 nos Estados Unidos pela péssima gestão de Joe Biden, que nunca foi de esquerda, que nunca foi socialista, Bolsonaro também talvez volte como favorito em 2026 para as eleições brasileiras. A questão é que esses fatores são indicativos de alguma coisa. Quando falei lá atrás sobre o assassinato do jovem jornalista argentino, também estava falando que a repressão por parte do governo é uma resposta imediata à pior das condições de vida dos argentinos. A situação lá, como em qualquer exemplo histórico de país em crise econômica, assume contornos dramáticos e rebeliões começam a pipocar pelo país. A mais recente foi a de junho deste ano, onde mais de 170 pessoas foram feridas e pelo menos 70 foram presas na província nortista de Jujuy. O que não se tem, no entanto, é que um dos motivos deste protesto é a desmoralização política na Argentina. Isso é, do próprio sistema eleitoral que não dá resposta às necessidades, às demandas imediatas e concretas dos trabalhadores. Exatamente como apontavam as pesquisas, o nível de abstenção dessas prévias foi de 30,38%, ou seja, 30% do eleitorado argentino que era obrigado a ir não quis ir votar. No Brasil, o nível de abstenção só não foi maior porque tanto o bolsonarismo de um lado quanto o lulismo de outro lado conseguiram manter a falsa polarização na sociedade brasileira e fazer com que todas as famílias, com que todos os trabalhadores fossem quase obrigados por sua consciência a votar num dos dois como um mal pior, ou melhor. Nesse sentido, inclusive, os dois juntos conseguiram fortalecer o próprio sistema eleitoral e principalmente legitimá-lo. Fato é que este retorno do peronismo ao poder não foi bom. E óbvio, fortaleceu a própria direita. Porque Alberto Fernandes, ganhando as eleições em 2019, fez assim como Dilma em 2014, que simplesmente descumpriu todo o seu programa pelo qual foi eleito. Fernandes quebrou todas as promessas de 2019, validou o governo Macri, que manteve os mesmos ajustes do FMI. A Fito, por sua vez, não conseguiu captar o ódio das massas empobrecidas e teve até aqui o mesmo resultado eleitoral de quando se apresentou pela primeira vez, em 2011, o que faz com que a esquerda argentina reaja de forma semelhante ao que a brasileira reagiu em 2018, com o medo de uma possível fasticização de sua política nacional, isto é, com medo de que a esquerda seja perseguida, de tudo aquilo que o Bolsonaro ameaçou e tudo mais. Os famosos monumentos nas calçadas das principais cidades argentinas, que são documentos históricos que relembram os assassinatos políticos no país, amanheceram pichados. A culpa, claro, recaiu sobre Milei, já que este defende que nada de ruim ocorreu naquele período, o que de fato é uma contradição, porque ele, que se coloca como defensor de la libertad,
defende um dos períodos com menos liberdade naquele país. Assim, é muito provável que o atual economista do governo, Sérgio Massa, que possui um desejo quase incontrolável de ser o presidente da República Argentina, não obtenha êxito. Apesar do legado sombrio de Macri, um empréstimo de 44 bilhões de dólares com a FMI em 2018, Massa é visto como um dos meninos dos ovos de ouro da burguesia argentina e sem a radicalidade de Milei. É pragmático e oportunista na política, até mesmo para o próprio peronismo, está longe de ser preferido de Cristina Kirchner, que é uma espécie de Lula argentina, no sentido de que o que ela define é lei, né? No sentido de influenciar candidaturas e etc. Nas prévias, Massa, pela União pela Pátria, ficou em segundo, com cerca de 20% dos votos. Se a decisão ficar entre Massa e Milei, vai ser a FIT que vai ter que dar uma resposta política ao seu eleitorado, pois será pressionada a votar em massa, a declarar voto nulo ou a não abrir a sua posição, o que pode trazer novos rachas. Fato é que tanto a direita peronista quanto o anarco-liberal de Milei, anti-Estado, mas que o disputa por dentro, possui o apoio da mídia e de empresários que os pequenos candidatos da Fito não possuem. Mas isso não justifica o conformismo político a qual este grupo trotskista se meteu nos últimos anos e que vem rebaixando cada vez mais o seu programa, que de certa forma já era bastante rebaixado. Já vimos anteriormente que candidatos que prometiam coisas absurdas, como o muro de Trump, ou as coisas que o Bolsonaro falava, que ia expulsar toda a esquerda do Brasil, que ia matar todos os petistas, todos os especialistas, não se confirmaram. Certamente, o que Milei afirma que fará de dinamitar o Banco Central argentino também não será concreto. E esses candidatos se tornaram mais conformistas do que aparentavam. Certamente Milei terá o mesmo caminho. A síntese, no entanto, é que para tudo ficar igual, muita coisa vai precisar mudar em solo hermano.